Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 22 de fevereiro de 2013. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira os destaques do Mundo em Sua Casa de hoje. OVG entrega mais um restaurante cidadão. Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha durante 5 anos. 1,5 milhão de eleitores podem ter o título cancelado. Planalto admite aumento de juros. Trama de traição e sexo motivou renúncia do Papa. Polícia da Bolívia indicia 12 torcedores do Corinthians sob suspeita de homicídio. Atlético e Goiás podem ter novidades para a rodada de final de semana. Vila vai desfalcado a Itumbiara. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7:02. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado, com períodos de nublado e também possibilidade de pancadas de chuva isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 33 graus. A umidade relativa do ar fica entre 85% e 30%. Neste momento, os termômetros marcam 23 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, escândalos no Vaticano. O Papa mandou investigar a rede de sexo e corrupção. O estado de São Paulo, Brasil se omitiu sobre direitos humanos em Cuba, diz blogueira Ioane. Correio Brasiliense, salário dos novos marajás do Distrito Federal chegará a R$31 mil. Valor econômico, economia reaqueceu em janeiro. Estado de Minas, deputado emprega vereadores. Fábio Xerém, do PSB, nomeou e remunera em seu gabinete na Assembleia 2 parlamentares de Lavras e a esposa de outro. Jornal do Comércio, sinal de alerta após incêndio no Recife Antigo. 0 hora, ofensivas de PT e PSDB precipitam a campanha. Brasil Econômico, gastos com a geração de energia térmica vão chegar a R$4 bilhões. O Popular Câmara, 19 vereadores defendem colega que foi preso. Destaque do Jornal Diário da Manhã, 22º morador de rua assassinado em Goiânia. 7:04. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Governador Marconi Perillo inaugura mais um restaurante cidadão. Inaugurado nesta quinta-feira, o primeiro restaurante cidadão de Aparecida de Goiânia vai servir cerca de 1.500 refeições por dia, a um custo simbólico de R$1 por pessoa. A nova unidade tem instalações modernas e foi estrategicamente construída na rua Lago das Garças, próximo ao terminal Garavelo, a poucos metros do VaptVupt, do Jardim Tropical e da Avenida Igualdade. Para o prefeito Maguito Vilela, as ações do governo de Goiás na cidade demonstram o compromisso do governador Marconi Perillo com todas as cidades goianas. É um momento importante para todos nós, a inauguração de um restaurante deste quilate e desta monta. É sinal que a Aparecida vai tendo tudo aquilo que ela precisa para se desenvolver e para dar qualidade de vida ao seu povo. Em seu pronunciamento, o governador Marconi Perillo disse que o restaurante cidadão é um dos quase 20 programas de proteção ao trabalhador goiano e a meta é abrir mais 5 unidades até 2014. 14 anos nós oferecemos ao povo comida de R$1 com uma excelente qualidade. Isso é fazer justiça social, é olhar pelos mais carentes, pelos trabalhadores, pelos que mais precisam. É a 7ª unidade. No interior também, o senhor está prevendo aí mais inaugurações? Nosso plano é chegarmos a 12. Já temos 7, já servimos mais de 10 mil refeições por dia e queremos chegar a 12 mil.
Segundo o coordenador-geral da OVG, Afrene Gonçalves, a região do Garavelo foi contemplada com o restaurante Cidadão por ser um local de grande concentração populacional e anunciou os próximos locais onde novas unidades devem ser implantadas. Nós vamos ter aí brevemente mais um restaurante Cidadão Universitário lá na sede do OVG em Anápolis. Estamos já com o projeto já concluído do restaurante Cidadão Universitário lá no setor próximo à Praça Universitária. E estamos com a sinalização, já com o sinal verde do governador Marconi Perillo e da presidente Valéria, de abrir mais um restaurante Cidadão na região noroeste de Goiânia e também ali na Fama, nas proximidades daqueles lojistas. Morador de Aparecida, o aposentado José Rodrigues recomenda a refeição comunitária. Comercializa o produto de qualidade, tem excelência no serviço. Uma comida balanceada, então eu acho que ela valeria mais, valeria R$14. Após a solenidade, o governador Marconi Perillo e a presidente da OVG, primeira-dama Valéria Perillo, almoçaram em mesas de uso coletivo junto com os primeiros clientes do restaurante Cidadão e várias autoridades de Aparecida. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:07. O governador Marconi Perillo visita, a partir de logo mais às 8 horas, o Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia. Na ocasião, será realizada a abertura da nova ala para pacientes com dengue. O Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia está recebendo R$6 milhões da Secretaria Estadual de Saúde, via Secretaria Municipal de Aparecida, para implantação de mais 10 leitos de UTI, além dos 3 existentes. O piso está em reforma e os equipamentos foram levados para manutenção. Nesta sexta-feira, o governador Marconi Perillo e o secretário de Estado da Saúde, Antônio Faleiros, estarão no APA com a finalidade de abrir mais 34 leitos para atender pacientes com dengue, além dos 15 leitos já disponíveis. Nós temos que ter, e isso aí é até orientação do Ministério da Saúde, uma retaguarda de leitos disponíveis à disposição para que nós possamos atender os pacientes que complicarem no caso de contrair dengue. Nós estamos colocando 34 leitos lá no APA, exclusivamente para dengue. A boa notícia é que nós temos esses leitos para ofertar. E a notícia ruim é que você pode observar, vamos abrir esses leitos, à tarde eu tenho certeza que todos estarão já lotados, já estarão com pacientes internados. Infelizmente é uma epidemia e que nós temos que desdobrarmos para poder colocar toda a nossa estrutura à disposição da população. Mais 3 médicos e uma equipe de enfermeiros chegaram no APA, que conta atualmente com 790 funcionários. Outra medida importante do governo será a inauguração nesta sexta-feira da nova sede da Central de Transplantes dentro das instalações do CRER, como explica Antônio Faleiros. Primeiro, é um local melhor, mais próximo do aeroporto, né, devido à agilidade que as equipes têm que ter para poder captar órgãos ou levar órgãos para serem transplantados. O CRER tem uma estrutura mais ágil, melhor em termos físicos, e nós queremos ver se Goiás comece a melhorar no ranking nacional com respeito a transplante. Já melhoramos bastante, mas precisamos não passar vergonha de ficarmos nos últimos lugares aí de transplante do Brasil. Para a criação da nova sede da Central de Transplantes, o CRER investiu R$120 mil em mobiliário e reformas. E o governador Marconi Perillo assinou decreto de nomeação do novo procurador de Justiça do Estado de Goiás. Lauro Machado Nogueira substitui Benedito Torres Neto. O nome de Lauro Machado Nogueira foi o mais votado entre 3 promotores de justiça numa eleição realizada no dia 18 deste mês para a formação de lista tríplice. No processo eleitoral, votaram 324 promotores e procuradores de justiça das comarcas de Goiânia e do interior de Goiás. A lista tríplice foi enviada ao governador Marconi Perillo, que em prestígio à democracia interna e em respeito à autonomia e independência do Ministério Público de Goiás, assinou ontem o decreto de nomeação de Lauro Machado Nogueira como novo Procurador-Geral de Justiça para o mandato 2013-2014. Em discurso, Marconi Perillo enalteceu o apoio irrestrito, respeito e diálogo permanente com o MP. Olha, eu estou feliz porque nomeio pela 6ª vez o Procurador-Geral de Justiça. Estou nomeando o mais votado na lista dos integrantes do Ministério Público, um promotor jovem, que já tem uma carreira de mais de 20 anos no Ministério Público, foi por 2 vezes presidente da Associação Goiana do Ministério Público, associação que reúne promotores, procuradores, ativos e aposentados.
candidatos e que obteve a maior votação agora neste pleito. Ao longo dos últimos dias eu construí uma discussão, um diálogo com os outros pré-candidatos que ao final concordaram que o mais votado deveria ser o indicado. Nós chegamos a essa conclusão depois de muito diálogo e, apesar de ter a prerrogativa constitucional de escolher um dos 3 mais votados, eu mantenho a minha regra de sempre procurar nomear o primeiro. Nomeado Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, Lauro Machado Nogueira lembrou da boa relação entre o Ministério Público e o governo de Goiás. A relação do MP com o governo do Estado sempre foi uma relação institucional que busca o melhor para a sociedade goiana, o Ministério Público fazendo seu papel fiscalizatório, o governo no sentido da aplicação das políticas públicas em favor da sociedade vai continuar dessa mesma forma. Vamos buscar aí o enfrentamento e cobrança da instituição de políticas públicas de atendimento às demandas sociais, que afinal é o destinatário da atuação do Ministério Público, a nossa sociedade e a população goiana. O novo Procurador-Geral de Justiça entra no lugar de Benedito Torres Neto e terá como desafios trabalhar com eficiência, determinação pela justiça e demanda social. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h11. Na Assembleia Legislativa tramita o pedido de criação de 4 CPIs. Durante a sessão de ontem na Assembleia Legislativa foram apresentados 4 requerimentos propondo a criação de novas CPIs. As propostas pedem a CPI dos cartórios, da dengue, da saúde e da segurança pública. Essa semana já havia sido apresentado um outro requerimento propondo a criação da CPI das rodovias. O deputado Joaquim Castro, do PSD, quer investigar o surto de dengue em Goiânia. Bem, todos têm assistido pela imprensa que em Goiânia, principalmente em Goiânia, tem um alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti. Tendo em vista que o Ministério da Saúde prevê que o índice tolerável é de 1% da população. Em Goiânia já está atingindo quase 4%, está 3,6% da população já infestada com a dengue. Então a nossa preocupação é no sentido de não só apurar responsabilidade, mas principalmente de propor sugestões, soluções para que a Assembleia possa também contribuir com o combate à dengue. O deputado Major Araújo, do PRB, sugeriu a criação da CPI da Segurança Pública e citou vários pontos a serem investigados. Também apresenta sugestões para o setor. O que nós queremos é a aplicação de recursos e investimentos, nós queremos que a distribuição de meios, de recursos humanos e materiais seja feita de forma adequada, de forma técnica e não política. Tudo isso a CPI visa estabelecer. O líder do governo, o deputado Fábio de Souza, do PSB, diz que vai analisar as argumentações dos autores das propostas de criação dessas comissões. No caso das rodovias, ele diz que não há motivos e acha difícil a Assembleia instalar tantas comissões. Eu fico só preocupado se é que a casa vai ter condição de ter tantas CPIs funcionando normalmente. Eu continuo enfaticamente dizendo que eu não gostaria que 2014 prejudicasse 2013. Que a gente deixasse o processo eleitoral para depois. O ano que vem a gente discute o debate eleitoral. Vamos falar sobre a administração. Mas se quer fazer jogo político, tem deputado de situação também que sabe jogar. O senhor deixou entender que essa colocação de várias propostas de criação de CPI tem conotação política, então? Olha, eu não vi o bojo de cada uma. Eu quero dar uma lida no bojo para fazer uma afirmação correta. Mas vou dar um exemplo da CPI proposta agora da AGETOP, do Rodovida. É o projeto que mais tem dado certo. O presidente da AGETOP vem e reconhece que existem rodovias que ainda precisam arrumar e que vai arrumar. Diz que tem recursos para arrumá-la. Já arrumou 2.000 quilômetros, vai arrumar mais 2.000 quilômetros. Ou seja, é um projeto que está dando certo, que está indo para frente. Para que investigar isso? A não ser eu entender que é jogo político. De acordo com o regimento interno da Casa, podem funcionar simultaneamente até 5 CPIs. Por outro lado, a CPI da contravenção deve encerrar seus trabalhos dia 5 próximo, quando será votado o relatório a ser entregue no próximo dia 26. Ontem também intensificaram-se as articulações em torno da composição das comissões técnicas, mas ainda existem impasses e as definições ficaram para a semana que vem. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h14. Na Câmara de Goiânia, vereador preso por suspeita de irregularidades na Agência Municipal do Meio Ambiente se defende em plenário e recebe apoio dos colegas. O vereador Paulo Borges, do PMDB, investigado pelo Ministério Público Estadual por suposta participação em irregularidades nos processos de licenciamento na AMA, subiu à tribuna da Câmara Municipal de Goiânia nesta quinta-feira para apresentar sua defesa. Paulo Borges afirmou que nunca usou de sua influência para fazer nomeações na agência, apesar de ser amigo do diretor do Departamento de Contencioso Fiscal, Ivan Soares Gouveia Silva. O vereador também negou recebimento de propina e disse que no encontro com Afonso Antunes, o despachante pediu ajuda em processos na
na AMA, mas não foi atendido. O que ele colocou é que havia alguns processos dele, ele era ex-funcionário daquele órgão, além de ex-funcionário despachante, e além de despachante, tinha naquele momento alguns processos travados, e que se eu pudesse nesse momento interceder junto à presidência daquela casa, coisa que não fiz. O advogado do vereador Paulo Borges, Marcelo de Rezende, questionou a maneira com que o Ministério Público conduziu o processo. Para ele, a prisão de Paulo não teve justificativa. Qual é a ação penal que existe contra o Paulo hoje? Nenhuma. Não existe ação penal nenhuma em trâmite contra ele. Não existe nem inquérito. O que existe é uma investigação ainda a ser feita. Ele poderia ser ouvido formalmente, de uma forma espontânea, nem a forma como o vereador é. Por que é feito isso? Porque é político. Se fosse qualquer outra pessoa, não era assim. Paulo Borges foi acompanhado no plenário pela família e recebeu manifestações de apoio da maioria dos colegas. Davidson Costa, do PTdoB, chegou a compará-lo com Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, que ficou preso durante anos no período do apartheid. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. O vereador Anselmo Pereira, que é do PSDB, em defesa do colega, chegou a pedir desculpas a ele em nome da cidade. Agora são 7h16. O mundo em sua casa. Política nacional. Cerca de 150 servidores do Itamaraty fizeram um protesto ontem à tarde em frente ao prédio do Ministério das Relações Exteriores contra o assédio moral praticado pelos superiores. 2 servidores que trabalham no Consulado do Brasil em Sydney, na Austrália, denunciaram maus tratos no local. A Comissão de Ética do Itamaraty apura o caso. Depois da forte resistência de setores da área econômica, integrantes do Palácio do Planalto começam a sinalizar pela primeira vez a possibilidade de aumentar a taxa de juros para segurar a pressão inflacionária. Até então, o principal discurso no Palácio do Planalto é de que uma elevação na Selic traria um prejuízo ao discurso político da presidente Dilma Rousseff. Mais de 1,5 milhão de eleitores que não votaram nas últimas 3 eleições e não justificaram a falta correm o risco de ter o título cancelado. O prazo para regularizar a situação nos cartórios eleitorais vai de 25 de fevereiro a 25 de abril. O Tribunal Superior Eleitoral não vai enviar qualquer tipo de notificação ao cidadão em relação à situação eleitoral irregular. A relação de inscrições com risco de serem canceladas já está disponível para consulta nos cartórios eleitorais. O eleitor também poderá verificar a sua situação no site do TSE. No total, os eleitores com pendência perante a Justiça Eleitoral são 1.500.000. O Senado aprovou pedido do senador Fernando Collor de Mello para que o TCU, o Tribunal de Contas da União, investigue o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, pela compra que a Procuradoria-Geral da República fez de 1.500 tablets. Segundo o senador, a licitação teria sido direcionada para beneficiar uma empresa e ocorreu no apagar das luzes de 2012. O pedido faz parte de uma série de ações de Collor contra Gurgel. O valor da compra foi de 3 milhões de reais. Em nota, a Procuradoria negou irregularidades. O órgão informa que optou pelo tablet iPad 3 da Apple, pois a lei de licitações permite a indicação de uma marca em casos como esse. Segundo a Procuradoria, o processo teve aval da área técnica. A jornalista cubana Ioane Sanches passou ontem em São Paulo. Ioane foi aplaudida quando chegou ao debate promovido pelo jornal O Estado de São Paulo. Ela criticou o embargo econômico dos Estados Unidos a Cuba e também o silêncio do governo brasileiro em relação à questão dos direitos humanos na ilha. O governo brasileiro não quis comentar as declarações de Ioane Sanches. 7h19. O mundo em sua casa. Política internacional. O jornal italiano La Repubblica afirmou ontem que o Papa Bento XVI decidiu renunciar após ter recebido um informe ultra-secreto elaborado por 3 cardeais, em que é denunciada uma suposta trama de corrupção, sexo e tráfico de influências no Vaticano. De acordo com o jornal, em uma reportagem assinada pela jornalista Concinta de Gregório, o relatório, que foi encomendado por Bento XVI a 3 cardeais no ano passado, após vazamentos de documentos confidenciais em um escândalo que ficou conhecido como Vatilix, revela um sistema de chantagens internas, baseado em fraquezas sexuais e ambições pessoais no clero. O texto de 300 páginas que se refere a um suposto lobby gay dentro do Vaticano foi entregue em dezembro ao pontífice, segundo a jornalista, que não esclarece como teve acesso ao documento. 7h20. O mundo em sua casa.
Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Um casal de lésbicas de 33 e 23 anos registrou ocorrência por lesão corporal contra 2 policiais militares. Segundo disseram a polícia, uma delas foi agredida no último domingo em Valparaíso de Goiás. Em depoimento à Polícia Civil da cidade, ontem, os 2 policiais negaram o crime. Segundo o delegado responsável pelo caso, Alexandre Moreira, os militares contaram que tudo começou depois de uma briga entre as namoradas. O assessor de comunicação da PM de Goiás, Tenente Coronel Anésio Barbosa, disse que acredita na versão dos policiais, mas que mesmo assim o caso será investigado pela Corregedoria da Polícia Militar de Lusiânia. Um parecer deve ser emitido em até 45 dias. Até lá, os 2 militares não farão serviços operacionais, somente administrativos. Se ficar comprovada a agressão, eles podem ser demitidos e até presos. IBAMA Goiás capacita agentes para emissão de autos de infração, que a partir de agora serão feitos por meio eletrônico. Um auto de infração que poderia levar até 5 dias para ficar pronto, a partir de agora será feito na hora. Os agentes do IBAMA estão sendo treinados para trabalhar com autos de infração eletrônicos. A maior vantagem mesmo é a agilidade da informação, como explica Léo Caetano, que é instrutor da capacitação. O aparelho, ele é como se fosse um smartphone, ele tem acesso à internet, tem acesso ao banco de dados do próprio IBAMA, então a gente consegue lavrar um auto com muito mais agilidade e já transferir essa informação para o sistema do IBAMA com muito mais agilidade também. O curso de capacitação será de 40 horas. Todos os agentes receberão coletores de dados, impressoras e todo equipamento necessário para pôr em prática o novo sistema. Pela instrução normativa atual, a partir do dia 1º de junho, só vai ser lavrado o auto de infração com auto eletrônico. O auto de infração eletrônico vai valer também para o interior, assim que os agentes passarem pela mesma capacitação. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. Um homem de 35 anos foi preso no setor Urias Magalhães, em Goiânia, na tarde de ontem, suspeito de abusar sexualmente da filha de 10 anos de idade. De acordo com a Polícia Militar, a denúncia foi feita pela própria vítima. Após uma aula do Programa de Prevenção e Erradicação das Drogas, ministrada na Escola Municipal Maria Helena Bretas, onde a menina estuda, ela teria procurado uma das policiais militares que estavam no local para contar sobre os abusos. A polícia prendeu em flagrante um homem de 31 anos furtando fios que fazem parte da rede de iluminação na BR-153 entre Goiânia e Aparecida de Goiânia. De acordo com a polícia, o suspeito agia sem a menor preocupação com o movimento no local. Ele retirava o fio do canteiro central em plena luz do dia quando o carro da Polícia Rodoviária Federal passou e ele foi preso pelos policiais. Segundo a polícia, ele tentou fugir ao avistar os policiais, mas foi detido e levado para o 10º Distrito Policial no Jardim Guanabara, na região norte da capital. Agora são 7h24. Descarte incorreto de lixo e bens inservíveis pode gerar multa. A Companhia de Urbanização de Goiânia coleta diariamente 1.200 toneladas de lixo doméstico e 70 mil quilos de entulhos por mês. De acordo com o diretor de coleta da Comurg, Ailson Alves da Costa, esse trabalho é dificultado pela população que desconhece a forma correta de descartar o lixo. Segundo o diretor de coleta da Comurg, a população pode contribuir com o asseio e limpeza da cidade. A população pode ajudar acondicionando bem o seu lixo, ou seja, em caixas de papelão ou sacos plásticos compatíveis com a quantidade de lixo que ele for colocar, e principalmente colocando no dia e no horário da coleta. Esse é o grande problema nosso. A coleta às vezes é diária, noturna, e ele insiste em colocar o lixo para fora no horário diurno. E aí a nossa cidade fica exposta ao lixo sempre, o dia todo, sabendo que a coleta vai ser noturna. É um erro constante. Ainda conforme Ailson Alves Costa, o morador pode ser multado em caso de descarte de lixo e bens inservíveis na calçada, por exemplo. Existem duas maneiras. Existe o Código de Postura do município, que ele pode ser flagrado por um fiscal e multado. E existe o Código Ambiental, que a multa é altíssima. Então,
não convém a pessoa correr esse risco. Além de que está causando uma poluição visual na cidade horrorosa. Então, o melhor liga na Comurg, procura saber a programação, quando é que vai passar na sua região a limpeza gratuita de entulho, e a gente vai lá. O diretor de coleta da Comurg, Ailson Alves da Costa, informou ainda que a população pode denunciar casos de desrespeito ao Código de Posturas da cidade pelos telefones 3524-8555 e 161, que é o telefone verde. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. Olha, Karine, o poder público tem a obrigação de fazer a coleta doméstica de lixo, o que não exime a população de responsabilidade. Cada pessoa pode cooperar, por exemplo, se não jogar lixo na rua. Está cada vez mais comum em Goiânia as pessoas jogarem o lixo até do carro, um papel de bala que se joga, uma latinha de cerveja ou refrigerante também, acaba atrapalhando todo esse processo e sujando a cidade. Agora são 7h26, participação ao vivo do repórter Libório Santos. Bom dia. Bom dia, eu chamo a atenção, vamos para o giro da rodovia, eu chamo a atenção para um detalhe aqui, olha, nós tivemos nas últimas 24 horas 23 acidentes, 7 feridos e 2 mortos, e os 2 mortos condutores de motos, não é coincidência não, hein? Colisão frontal na BR-153, quilômetro 374, entre Jaraguá e Anápolis, moto placa KFC 2357 de Goiânia, o condutor Sivaldo Jacinto Carioca, 52 anos, fatal. O segundo veículo colidiu aí, portanto, com a Volvo com placa de Goiânia, e claro, o motorista saiu ileso. Atropelamento de animal bovino foi nessa noite passada, por volta das 11h30 da noite, na BR-153, quilômetro 160, entre Caiapônia e Piranhas. Uma moto placa JZH 7969 de Caiapônia, o condutor José Batista dos Santos, 44 anos, também fatal. O que eu chamo a atenção aqui, viu, gente, é essa questão aí de motociclistas indo para a rodovia à noite, porque hoje andar de moto em rodovia, mesmo período urbano, já é muito perigoso. Agora imagine, portanto, aí à noite, principalmente nesse caso aqui, no atropelamento de animal bovino. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O Procon Goiás encontrou indícios de adulteração de etanol em um posto localizado na Avenida Goiás, esquina com a Rua 5, no centro de Goiânia. O teste de qualidade foi feito por fiscais do órgão enquanto eles davam entrevista a uma emissora de televisão, em que era feita a orientação ao consumidor sobre a qualidade do combustível. O caso foi encaminhado à Delegacia Estadual do Consumidor para apuração do crime. O posto terá um prazo de 10 dias para apresentar defesa. A bomba de onde foi retirada a amostra de etanol foi lacrada. 7h28. O AB Goiás indica nomes para novo desembargador do Tribunal de Justiça. O Conselho Seccional da OAB Goiás realizou sessão extraordinária para a formação de lista sextupla constitucional para preenchimento da vaga de desembargador destinada a advogado no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Henrique Tibúrcio, presidente da OAB Goiás, explica que a vaga é para substituição do desembargador Paulo Teles, que pediu a aposentadoria no final do ano passado. Nosso objetivo é que saia uma lista realmente com 6 nomes que representem o papel da advocacia junto aos tribunais. Esse é o objetivo, de que todos os 6 nomes, seja qual for o escolhido, será um legítimo representante da advocacia, que conheça os seus problemas, que saiba as dificuldades que a advocacia passa no exercício profissional e que possa fazer esse contraponto junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que é exatamente a função do 5º Constitucional, levar a visão que tem a advocacia e o Ministério Público para o órgão julgador máximo da instância estadual. 11 advogados se candidataram para a vaga, número menor que o esperado. Ninguém estava esperando, a maioria dos advogados, a aposentadoria do desembargador Paulo Teles. E muitos não se prepararam. Isso precisa de uma preparação, é uma reflexão de uma vida, não é? Alguém que pretende ingressar numa carreira dessa precisa fazer toda essa reflexão. E acho que isso talvez não tenha tido tempo hábil para que grande parte ou muitos advogados tivessem tempo para fazer essa reflexão. Mas está dentro da normalidade, né? Nós temos mais do que o número de vagas da lista sexta inscritos. Hoje eram 13, 2 foram indeferidos e desistiram,
ficaram 11. Os 6 nomes mais votados na sessão são enviados para o Tribunal de Justiça, que reduz a lista para 3 nomes. É da lista tríplice que o governador Marconi Perillo escolhe quem será o próximo desembargador do estado de Goiás. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O mais votado foi o ex-presidente da Saneago, Nicomedes Borges, com 43 votos, seguido de Dalmide Faria, 38, Itamar Lima, 34, Isaac Lustosa, com 33 votos, Guilherme Gutenberg, 32 e Maria Tereza Pacheco, de 26. Os nomes serão enviados ao TJ, ao Tribunal de Justiça de Goiás, que em votação formará a lista tripla, que será depois remetida ao governador do estado, a quem cabe a escolha final do desembargador. A Prefeitura de Pirenópolis proibiu que os alunos da rede estadual usassem o ônibus do transporte escolar da cidade, cedido apenas aos estudantes da rede municipal. A medida foi imposta porque o prefeito não assinou convênio com o estado para renovar a frota de veículos. O prefeito de Pirenópolis, Nivaldo Melo, disse que não renovou o convênio porque o valor pago pelo estado não era suficiente para cobrir as despesas do transporte. 15 escolas estaduais de ensino médio em tempo integral passam a semana com os alunos visitantes de Pernambuco. Eles apresentam as experiências com o modelo de ensino na escola em tempo integral. Alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio, que este ano estão em escolas de tempo integral, participam da Semana da Acolhida. É uma forma de integrar os alunos à realidade da escola tempo integral, que faz parte do programa Novo Futuro. Para isso, 63 alunos pernambucanos que já passaram pela experiência dão seus depoimentos e contribuem para a preparação dos estudantes goianos, com várias oficinas. O superintendente responsável pelo programa em Goiás, Marcelo Ferreira da Costa, dá mais detalhes. Isso está sendo feito em forma de oficinas, principalmente apontando para o protagonismo juvenil. Essa escola é uma escola diferente, uma escola onde o aluno participa de todo o processo de formação da escola, é uma metodologia ativa e por isso os alunos também têm que ser preparados, bem como os professores. Esses alunos estão fazendo então oficinas tanto com alunos e professores, repassando as suas experiências exitosas, os desafios que essa escola tem, mas principalmente as boas perspectivas que essa escola pode propiciar para esses jovens. Gustavo Felipe Neves concluiu o ensino médio em uma escola tempo integral de Pernambuco. Está em Goiânia, dividindo tudo que aprendeu. A gente traz atividades dinâmicas, com algumas dinâmicas, com textos, com vídeos, para tentar trazer o jovem para essa interação, né, que é esse novo modelo de escola integral, que a princípio muitos não gostam porque estudam o dia todo e perdem um pouco dos amigos, mas eles vão ver que eles perdendo os amigos, eles vão conseguir familiares aqui na escola, porque a gente faz um ambiente da escola com a interação dos professores, dos alunos, um ambiente bem tranquilo, um ambiente familiar. Tanto o novo modelo da escola quanto a visita dos alunos pernambucanos agradaram os estudantes. Jennifer Ferreira Lima está no 2º ano no Colégio Estadual Pedro Xavier Teixeira. Conta que adaptou a escola tempo integral, que para ela possibilita sonhar com o futuro. Cada um de nós tem um sonho e eu acho que o sonho de cada um é muito importante. E a escola no período integral vai ajudar muito a estudar para ter uma profissão bem legal no futuro. Ao todo, são 15 escolas estaduais em tempo integral, 8 na capital e as outras nas cidades do interior. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h33. Estão disponíveis no site do Núcleo de Seleção da UEG os locais de provas para a segunda etapa do concurso de delegado substituto da Polícia Civil de Goiás, que vai acontecer no próximo domingo. Estão inscritos para este certame 15.541 bacharéis em Direito, que vão disputar 109 vagas, uma concorrência de 142 candidatos por vaga. Essa é a maior concorrência dos concursos realizados pela Polícia Civil, que também está em processo de seleção para os cargos de escrivão e agente de polícia. Todos os locais de prova serão em Goiânia, na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Universidade Federal de Goiás e no Colégio da Polícia Militar Hugo de Carvalho Ramos. Justiça do Trabalho totaliza hoje a implantação do processo eletrônico judicial. A partir desta sexta-feira, todas as 18 varas do trabalho em Goiânia vão utilizar o processo eletrônico judicial, que já vem sendo implantado gradativamente em Goiás desde 24 de janeiro. Segundo o juiz do trabalho e presidente da AMATRA, Associação dos Magistrados Trabalhistas, Platão Teixeira de Azevedo Neto, a grande vantagem é a padronização do sistema do processo eletrônico, originário do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com o magistrado, o novo sistema vai substituir o que vinha sendo utilizado em Goiás.
mas que era um sistema local. Aqui em Goiás, a gente tinha um sistema de processo eletrônico que foi desenvolvido internamente por nossos servidores. Funcionava muito bem, mas era um sistema nosso, isolado. Então, se o advogado fosse ao Mato Grosso, fosse ao Pará, ele conviveria com outro sistema. A vantagem do PJE é essa, que nós vamos ter um sistema uniforme, padronizado para todo o país. Servidores da Justiça do Trabalho e os próprios magistrados foram treinados para usarem o sistema. Sim, eles foram todos treinados. A capacitação começou no final do ano passado e vem sendo desenvolvida até agora em fevereiro. Foram 5 turmas para o juiz do trabalho e várias turmas para os servidores. Os advogados também tiveram cursos e palestras motivacionais que foram oferecidas. Numa das turmas, por exemplo, participaram 300 advogados. Então, estão todos capacitados e os problemas que existem, então, não estão relacionados à capacitação, mas, sobretudo, por alguma indisponibilidade eventual no sistema, que é normal em qualquer sistema de informática. Esta é uma preocupação que os advogados trabalhistas têm, a lentidão e falhas no sistema, como afirma o advogado Aldo Muro Júnior. O sistema do PJE foi implantado de forma completamente contrária à boa engenharia determina. O problema do sistema não é só a lentidão, ele não funciona. Hoje eu estou desde 5 horas da manhã tentando enviar 3 recursos ordinários, aonde agora nós detectamos que alguns tipos não são reconhecidos pelo PJE. Coisas simples que sequer o pessoal da informática consegue dar suporte. Segundo o presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho, Platão Teixeira, as adaptações vão ocorrer com o sistema em funcionamento. Fábio Maurício, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. A Associação de Proteção aos Animais realiza mutirão de castração de cães e gatos. A APA Brasil, Associação pela Redução Populacional e contra o Abandono de Animais, realiza o evento Dia da Castração, um mutirão de castração de cães e gatos que acontece nesse domingo, dia 24 de fevereiro, em Goiânia. De acordo com Alexander Noronha, fundador da APA Brasil, o evento vai beneficiar mais de 100 animais, entre cães machos e gatos machos e fêmeas, oferecendo, através de parcerias com veterinários voluntários do evento, a cirurgia gratuita dos animais. Durante muito tempo, é senso comum de que a castração, a esterilização de animais domésticos é a única forma efetiva de você solucionar e diminuir um grande problema, que é a superpopulação de animais. Por causa dela que a gente vê tanto sofrimento nas ruas dos animais, né, e tantos animais abandonados. E também no caso também de animais não abandonados, animais que têm tutores, mas que devido ao grande número de animais que as pessoas têm, em alguns casos, né, elas não podem oferecer o tratamento adequado para esses animais. As inscrições são feitas pelo telefone 8270-6137, 8270-6132 e pelo e-mail diadacastração@gmail.com. Terão prioridade na inscrição as pessoas beneficiadas pelos programas Bolsa Família e Renda Cidadã. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h38. O governador Marconi Perillo e o secretário estadual de Saúde, Antônio Faleiros, anunciam hoje a abertura de novos leitos para pacientes com dengue no Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia, o APA, e a inauguração da nova sede da Central de Transplantes, que vai funcionar no Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santilo, CRER. Com novas instalações e estrutura administrativa completa, a Central de Transplantes do Estado de Goiás começa a funcionar em espaço próprio. Vamos conversar agora com o diretor da Central de Transplantes, Luciano Leão. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Gil. Ouvintes do mundo em sua casa também. Nós estamos vivendo hoje, vocês bem colocaram aí, um momento histórico aqui com relação aos transplantes do Estado de Goiás. A presença do governador conosco agora na parte da manhã, a partir das 9 horas, vai marcar significativamente o empenho dele como autoridade maior em proporcionar à Central uma sede mais ágil, mais adequada, enfim, para que nós possamos melhorar mais ainda a performance dos transplantes em geral aqui no Estado de Goiás. E o que essa nova central tem de novidades em relação à antiga? Ô Gil, a transferência da Central de Transplantes para o CRER, ela vem sendo trabalhada já há algum tempo e vem de encontro a uma série de motivos, vamos dizer, que nós já tínhamos levantado quando iniciamos a conversa com aquela entidade para nos receber.
Em primeiro lugar, a Central de Transplantes, que funcionou desde 98 no HGG, já precisava contar com um local, uma estrutura física melhor, mais adequada, mais moderna para a sua operacionalização. Em segundo lugar, nós vamos funcionar numa instituição que atende 100% dos pacientes do SUS. Isso é muito bom, na medida em que quase 100% dos transplantes hoje no Brasil são financiados pelo Sistema Único de Saúde, o que é um orgulho para todos nós. Em terceiro lugar, nós vamos estar muito próximos do aeroporto e a operacionalização dos transplantes prevê um constante contato com o aeroporto, tanto na busca quanto para levar órgãos e tecidos para transplante. Além do mais, é uma instituição que se preza muito pelo cuidado que tem com relação à atenção aos pacientes, em especial pacientes que necessitam de procedimentos de alta complexidade. Nesse sentido, estamos levando a proposta, já também encampada pelo CRE, de montarmos lá, iniciarmos agora já o projeto para a implantação de um banco de multitecidos, principalmente tecido ósseo muscular, no sentido de atender a grande demanda de pacientes que precisam por esse tipo de transplante, por esse tipo de enxerto. De forma que os motivos são vários e nós ficamos muito felizes, então, em concretizar essa transferência que vai ser realizada daqui a pouco. Doutor Luciano Leão, quais são os tipos de transplantes que hoje são realizados em Goiás? Bem, em Goiás nós realizamos em relação, porque os transplantes eles atingem dois objetivos, ou transplantar um órgão ou transplantar um tecido. No caso dos transplantes de órgão, nós temos aqui em Goiás transplantes de rim, transplante de pâncreas, e estamos agora já com a Santa Casa devidamente credenciada e legalizada para iniciar o transplante cardíaco, e até o meio do ano, quase certo que teremos também já o transplante de fígado aqui entre nós. Transplante de tecido, nós temos o transplante de córnea, em que Goiás está entre os 5 maiores estados do Brasil que transplantam córnea. No ano passado foram quase 1.000 transplantes de córnea que nós realizamos. E transplante de medula óssea. E estamos também agora com a instalação com a implantação do banco de multitecidos, que há pouco eu me referi. Já estamos com essa perspectiva bem concreta também de usarmos com mais frequência o transplante de tecido ósseo. Então esses são os que nós realizamos. E naturalmente a nossa demanda ainda é muito grande. Nós temos aí, no caso das córneas, hoje mais de 500 pacientes esperando um transplante. Já foram 3.000. Conseguimos reduzir essa fila de maneira drástica, felizmente, graças a de todos da central e das equipes parceiras. E o transplante de rim, ainda temos aí mais de 300 pessoas esperando o transplante renal. Então as nossas ações têm que ser bem definidas e bem implementadas mesmo, fortalecidas, para tirar esse pessoal da fila, melhorar a qualidade de vida deles. E a melhoria desse serviço também passa pela colaboração da população? Sem dúvida, porque a lei ela é bem clara. A doação de órgãos e tecidos, no caso dos pacientes de morte encefálica, aqueles que estão numa UTI, ela obrigatoriamente passa pela autorização familiar. Então as campanhas de esclarecimento, de convencimento da população, sempre elas se caracterizam por essa sigla, por assim dizer, por esse motivo. Se você é um doador, avisa a sua família, porque eles é que vão assinar autorização para a retirada de órgãos e tecidos. Então a população tem que responder. Nenhuma outra atividade na área da saúde depende tanto da resposta da população de maneira positiva para se concretizar, porque se nós não tivermos doadores, nós vamos continuar tendo muitos pacientes em fila e alguns deles até perdendo a vida, porque deixarão de receber um órgão que é tão importante para continuar a viver. Então a campanha junto à população é muito importante. Diretor da Central de Transplantes de Goiás, Dr. Luciano Leão, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine, para os ouvintes também do Mundo em Sua Casa. E agradeço mais uma vez a oportunidade que vocês estão nos fornecendo para que a gente possa conversar sobre assuntos tão importantes para todos. Um bom fim de semana também. Obrigada, bom dia. O Dr. Luciano Leão falando então sobre a nova sede da Central de Transplantes que vai funcionar no Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santilo, CRI. 7h45, a seguir as notícias do esporte. O Mundo em Sua Casa. A Polícia Militar está cada vez mais próxima do cidadão.
Agora, além de ligar 190, você pode ligar diretamente para o telefone da viatura do seu bairro ou da sua cidade. No seu bairro ou cidade há sempre uma viatura rondando pelas ruas. Conheça e anote o celular desta viatura. Acesse o site, é mais rápido e eficiente. E sempre que for necessário, acione a Polícia Militar. É a Polícia Militar e você, por uma sociedade mais segura. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. A polícia de Oruro informou que vai pedir o indiciamento dos 12 torcedores do Corinthians presos anteontem sob suspeita de envolvimento na morte de Kevin Douglas Beltrán Espada, 14 anos, no jogo contra o San José pela partida de estreia da fase de grupos da Libertadores. 2 dos corintianos que foram detidos com sinalizadores similares ao que atingiu o jovem boliviano serão indiciados por autoria do crime. Os demais, por enquanto, vão responder como cúmplices do homicídio. A morte do adolescente Kevin Espada pode provocar até a exclusão do Corinthians da competição, conforme prevê o novo regulamento da Libertadores. E a Conmebol anunciou como punição que o Corinthians terá que jogar com os portões fechados os jogos restantes da Copa Libertadores da América. E além disso, o time paulista não poderá levar torcedores aos jogos fora de casa. O Corinthians ainda pode recorrer dessa decisão. Agora são 7h47. Aqui em Goiânia, a PM vai reforçar a fiscalização para coibir atividades das torcidas organizadas nos estádios. A Polícia Militar já foi notificada da decisão judicial em caráter liminar que suspendeu imediatamente as atividades das torcidas organizadas Força Jovem Goiás, Esquadrão Vilanovense e Dragões Atleticanos, enquanto durar o trâmite da ação civil pública que pede a paralisação das ações dessas organizações pelo prazo de 5 anos. Com isso, os membros desses grupos ficarão impedidos de usar vestimentas, faixas, cartazes, bandeiras, instrumentos musicais ou qualquer meio que possa identificá-los em estádios de futebol ou reuniões. O subcomandante do policiamento da capital, tenente-coronel Wesley Siqueira, afirma que a PM já está preparada para fazer cumprir a decisão da Justiça. Nós vamos reforçar ainda mais o policiamento na parte externa dos estádios, principalmente terminais e vias de acesso antes ou depois dos jogos. A nossa preocupação é que mais e mais ocorrências envolvendo as torcidas venham a acontecer. Agora que foi proibido a elas que estejam trocando pelas ruas. Com os policiais posicionados, evitando que essas torcidas estejam atuando ou sendo vítimas também de agressores, porque pode haver um deslocamento, uma torcida em deslocamento do Vila Nova ser atingida por uma torcida adversária. O coronel disse que a decisão judicial não atinge as pessoas que manifestam a paixão pelo time individualmente, mas recomenda cuidado ao torcedor. A pessoa estar individual com a sua camiseta, o time do coração, isso é um problema. Só que nós advertimos das violências que estão acontecendo em relação a torcedores. Nós tivemos, por exemplo, o registro de um torcedor indo para o estádio e passar alguém dentro de um veículo e atirar nesse torcedor. Então nós recomendamos, nós sugerimos que o torcedor ele utilize essa camiseta dentro do estádio. Agora, é claro que a polícia não irá intervir com pessoas que estejam utilizando a camiseta, lembro mais uma vez, do time do coração. O próximo jogo no Serra Dourada está marcado para as 20h30 da noite da próxima segunda-feira, entre Goiás e Rio Verde. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h49. Atlético apresenta reforço para o ataque e novo zagueiro deve ser anunciado. O atacante Wesley Henrique Lima Silva e Silva, o Pipico, 27 anos, que jogou no Vasco, também no Macaé, no Bangu, foi apresentado oficialmente como atacante do Atlético. Jogador destro, 1,72 m, 72 quilos. É mais um contratado para a sequência da temporada. Outro jogador que pode ser confirmado é o zagueiro Ednei. Treinou ontem no clube, tem 22 anos, estava no CRB, acabou caindo com o CRB na última temporada, era titular pela disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador já treina e pode ser aprovado. O goleiro Roberto não treinou ontem e a expectativa é que ele esteja de saída do clube, talvez indo para o Atlético
Paranaense. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 2 semanas após apresentar o lateral Heron, finalmente o jogador pode estrear pelo Goiás. O lateral esquerdo Heron, de 21 anos, do Atlético Mineiro, finalmente está regularizado e à disposição do técnico Anderson Moreira. O Goiás não pagará nada pelo empréstimo, além do salário do jogador, cerca de 60 mil mensais. No entanto, o Goiás teve que aceitar as cláusulas que o Atlético Mineiro queria. Caso o Galo venda o jogador para um clube do futebol do exterior, o Goiás terá que liberar imediatamente, sem receber nada. O diretor de futebol, Marcelo Segurado, garantiu que o Goiás vai contratar, no máximo, 2 jogadores para a sequência do campeonato goiano. O atacante Assuério, de 21 anos, formado nas categorias de base do próprio Goiás, foi emprestado até o final do ano para o Tupi de Juiz de Fora. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Vila Nova pode ter até 3 desfalques para enfrentar o Itumbiara. O técnico Dário Pereira define hoje à tarde o time do Vila, que entra em campo no domingo contra o Itumbiara. Ele, que não poderá contar com o volante Diego Paulista, que está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo. Outra baixa do técnico colorado é o volante Romário. No treino de quarta-feira acabou sentindo uma contusão e o resultado do exame feito ontem apontou uma contusão de 2,4 centímetros. O jogador ficará 1 mês no departamento médico. Outro jogador que acabou sentindo foi o atacante Marco Aurélio. Uma contusão um pouco menor, apenas uma contratura muscular. Será reavaliado hoje para saber se terá ou não condições de defender o Vila diante do Itumbiara no domingo, fora de casa. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. Estas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Participação ao vivo do repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Gil. Bom dia a todos os ouvintes da sua casa. Olha, eu falo aqui do Hospital de Urgências de Anápolis, o APA, onde daqui a pouco o governador Marconi Perillo participa da inauguração de uma nova ala desse hospital. São 34 leitos que vão ser inaugurados para atender principalmente pacientes com dengue, né, os casos mais graves. Aqui ao meu lado, o secretário estadual de Saúde, Antônio Faleiros. Bom dia, secretário. Secretário, então, essa nova ala vai atender justamente os pacientes aqui da região de Aparecida, né, principalmente nesse momento que a Grande Goiânia vive uma epidemia de dengue. Bom dia. Bom dia. Essa é uma política conjunta da Secretaria de Saúde do Estado com a Secretaria Municipal de Aparecida e de Goiânia. Nós estamos traçando uma estratégia para oferecer tratamento adequado a todos os pacientes da região metropolitana e também do interior, que por acaso demandar com complicações de tratamento de complicações de dengue. Então nós estamos abrindo 34 leitos de retaguarda exclusivos para a internação de pacientes com a doença. Nós esperamos e há um prognóstico de a gente abrir esses leitos agora de manhã e até à tarde eles já estejam completamente ocupados, devido à demanda enorme que está tendo por procura por tratamento de doenças de dengue devido à epidemia que está instalada principalmente em Goiânia. O APA aos poucos se tornando, né, aquilo que ele sempre deveria ser, que é a referência nesses casos mais graves aqui para a região de Aparecida. O único problema que nós temos ainda é a questão de tempo devido à reforma da UTI. A UTI está trocando o piso, impermeabilizando, por isso nós não estamos ainda a pleno vapor no centro cirúrgico, justamente por falta de leitos de retaguarda de UTI. Mas assim que tiver terminado, espero que dentro dos próximos dias, entrando em funcionamento os leitos de UTI, o hospital entrará em funcionamento a pleno vapor, em plena capacidade. Secretário, hoje é dia de falar de saúde, né? Daqui a pouco, saindo daqui às 8 horas, está a prevista a inauguração, vocês vão lá para o CREA, onde vai ser inaugurada uma central de transplante, é isso? Essa central de transplante ela está sendo transferida do HGG para o CREA. Ali no CREA é mais estratégico. Vocês sabem muito bem da dificuldade que tem de locomoção, de captação de órgãos, ou então a equipe que vai levar o órgão para ser transplantado. Enfim, ali próximo do aeroporto tem muito mais facilidades de locomoção e eu acredito que ali estará o ambiente mais propício para nós desenvolvermos um trabalho avançado de captação de órgãos e de central de transplante. Por quê? Porque hoje Goiás não ocupa uma boa posição, não está muito bem no ranking nacional de transplantes. Nós esperamos estimular esse transplante, esperamos fazer aqui um banco de peles, um banco de ossos, enfim, um banco de órgãos, para que Goiás possa se inserir nessa modernidade de transplantes.
Então é isso, falamos com o secretário de Saúde, Antônio Faleiros. Um bom dia, obrigado pela participação. Bom dia a todos os ouvintes. Voltamos ao estúdio, Gil. Obrigado, Paulo Henrique Santos. Falando então sobre o aumento de vagas em UTIs no Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia. Agora são 7h55. A titular da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, delegada Adriana Ribeiro, deve deixar o cargo nos próximos dias. Ela vai assumir a partir do dia 10 de março o comando da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, a DEIC, tida como um órgão de grande prestígio. Atualmente, a DEIC tem como titular o delegado Josué Marvaz, que pediu o afastamento do cargo alegando problemas pessoais. A saída da delegada, que tem mais de 13 anos de serviços prestados à Polícia Civil, está condicionada à conclusão do inquérito sobre o assassinato do cronista esportivo Valério Luiz. O documento deve ser finalizado na próxima semana. 7h56. OVG realiza reunião do Bolsa Universitária em Anápolis. A presidente da Organização das Voluntárias de Goiás e primeira-dama do Estado, Valéria Pirillo, participou ontem de mais uma reunião para a renovação do Bolsa Universitária. Ontem foi a vez dos bolsistas de Anápolis efetivarem a renovação do benefício. O coordenador-geral da OVG, Afrene Gonçalves, explicou a importância desse encontro para os estudantes que recebem a bolsa da organização. É de uma importância vital, mesmo porque é a oportunidade que a gente tem de esclarecer, informar, tirar dúvidas e, mais do que isso, conscientizar os alunos deles ficarem sempre atentos às normas que norteiam, que regulamentam o programa da Bolsa Universitária. Tem alguns jovens que, inadvertidamente, por falta de atenção, ele às vezes diminui o valor do benefício, porque nós implantamos o regime da meritocracia, e outros perdem a bolsa integral, porque para manter o benefício integral, ele tem que oferir uma renda média de no mínimo 8. Na medida em que alguém diminui e principalmente perde o benefício, aquilo que era um investimento que nós estávamos fazendo passa a ser uma despesa. Então essa reunião presencial é justamente para conscientizar os beneficiários da importância deles estarem acompanhando as notícias através do site do OVG, enfim, todas as normas que regulamentam o programa Bolsa Universitária. A primeira-dama do Estado, Valéria Pirillo, esclareceu que a Bolsa Universitária é um dos principais programas da OVG. Olha, esse programa é um programa de grande alcance social. A sociedade evolui muito, mas o programa também evoluiu. Inclusive, nós inserimos neste mandato do governador Marconi Pirillo a Bolsa Integral, que não existia anteriormente. É uma oportunidade para vários jovens fazerem cursos mais caros, como medicina, engenharia civil, veterinária. E eu acho que o programa tem melhorado a cada ano e nós temos conquistado a credibilidade da sociedade goiana e a participação de inúmeros bolsistas. No mês passado nós contemplamos 8 mil jovens, vamos abrir novas inscrições a partir de 1º de março para contemplar 5 mil jovens e em agosto vamos abrir novamente as inscrições para contemplar 10 mil bolsistas. As reuniões presenciais para beneficiários das bolsas da OVG vão seguir até o dia 28 de fevereiro. O calendário completo dos encontros está disponível no site www.ovg.org.br. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. A Polícia Civil de Rondônia diz que partiu de dentro do presídio Urso Branco, em Porto Velho, a ordem para os ataques a 6 carros destruídos em incêndios. Segundo as autoridades, no mesmo dia, chegaram à capital de Rondônia 3 presos transferidos de Santa Catarina em razão da série de atentados praticados pelo crime organizado no estado. Ao todo, já foram registrados 111 ataques à bases da polícia e incêndios a carros e ônibus. Isso em Santa Catarina. 7h59, noticiário internacional. A explosão de um carro-bomba na capital da Síria matou 53 pessoas e deixou mais de 200 feridas, segundo a TV controlada pelo governo. O atentado foi no centro de Damasco, perto da sede do partido governista Baath e da embaixada russa. A maioria das vítimas é de civis, muitas são crianças. Não é possível verificar a autenticidade das informações por causa da restrição ao trabalho dos jornalistas. Há quase 2 anos, a Síria vive uma guerra civil que já matou 70 mil pessoas, segundo a Organização das Nações Unidas.
Pontualmente, 8 horas em Goiânia, está terminando mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzene Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Altair José. Central técnica Ricardo Souza. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de tele e rádio difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.